Esse vídeo aqui vai ser bem polêmico, mas eu não vou ficar enrolando muito aqui na introdução não. Eu vou jogar tudo no ventilador e vai ser isso mesmo. Nos últimos 150 anos, a teoria da evolução vem sendo usada pelos materialistas, pelos modernistas, como uma mera ferramenta para tentar sucatear o criacionismo, passando inclusive por cima da própria ciência, conforme a gente vai ver aqui ao decorrer do vídeo. Porque com certeza você já ouviu aquela velha história, seja na internet, seja na escola, de que a ciência provou que Deus não existe, né? De que tudo surgiu por acaso. Pois é, hoje eu vou te apresentar alguns argumentos que vão destrinchar essa narrativa religiosa até, que foi construída como uma verdade absoluta para a sociedade. Bom, a teoria da evolução propõe a te convencer que a vida, que é mais complexa do que qualquer tecnologia, surgiu por acaso. Mas eu te pergunto, exige mais fé acreditar que aquele telescópio espacial, o James Webb, surgiu por reações químicas aleatórias ou que ele foi projetado por alguém? Porque uma célula viva é bilhões de vezes mais complexa do que o James Webb, né? E ninguém acredita que ele foi formado por acaso e apareceu de repente pairando no espaço bilhões de anos depois. E não faz sentido acreditar que a vida surgiu assim. Antes de entrar na teoria da evolução propriamente dita, a gente precisa primeiro entender o que está por trás dela. Por exemplo, todo mundo na escola ou na faculdade aprendeu que o homem inventou Deus para dominar os outros. Mas uma outra reflexão também é importante, porque e se o homem começou a inventar que Deus não existe para dominar a população com uma religião disfarçada de ciência? Nietzsche já falava um pouco sobre isso com a sua ideia do Übermensch, o super-homem, né? Não aquele da DC Comics, mas um tipo de homem que superou toda a mediocridade humana, criando seus próprios valores, se colocando em um patamar deificado, um patamar idolátrico, um patamar até narcisístico, né? Inclusive a gente começa a fazer um paralelo com o livro de Juízes, o capítulo 17, versículo 6 e o capítulo 21, versículo 25, que diz que naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. E essa ideia do Übermensch, ela tem uma relação direta com a outra ideia do Nietzsche sobre a morte de Deus, porque essa ideia descreve, entre outras coisas, o colapso social que aconteceria no século XX com a infiltração do materialismo na sociedade, causando inclusive um efeito muito parecido com o que aconteceu lá atrás, quando o homem escolheu romper com Deus, trocando a sua aliança por um falso conhecimento, causando mortes, catástrofes, culminando inclusive no mundo de hoje, né? E não é à toa que todos os filósofos da época de Nietzsche acreditavam que o século XX seria uma grande maravilha por causa disso, por causa dessa apostasia que o homem teve da religião. Só que Nietzsche, com essa ideia da morte de Deus, previu que aquele século seria o mais sangrento da história, seria um grande desastre, não deu outra, né? A gente já começa essa nova era de ouro do materialismo com a Primeira Guerra Mundial em 1914, causando 37 milhões de mortes. Aí em 1917 ainda entra a Revolução Russa com 2 milhões de mortes. Em 1919 entra a Guerra Grego-Turca, né? Seguida pela Guerra Civil Chinesa, a Guerra Mundial em 1939, fora a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, a Guerra Civil do Camboja, a Guerra do Irã e do Iraque, a Guerra Civil Espanhola, dentre várias outras. Só nesse século, o total de mortes foi de cerca de 250 milhões de pessoas, é o maior número em toda a história. E tudo isso porque, com o trono de Deus vago, um monte de psicopata começa a tentar competir para ver quem é que vai ficar com esse cargo que não é mais ocupado de Deus na mente das pessoas, porque o cargo de Deus ele não fica vago, né? Mas a vontade permissiva dele, ela permite com que essas coisas aconteçam. Então, com a mente humana, com a cultura social, né, não mais se voltando para o cristianismo ou por qualquer religião que seja, e abrindo o coração para o materialismo, para o modernismo, esse trono fica vago. Só que a gente aprende na sociologia, no direito, no que quer que seja, que não existe vácuo de poder. Então, com esse trono, que é o mais importante, diga-se de passagem, de toda a humanidade vago, todo mundo começa a competir para ver quem é que vai ficar com ele. E não precisa ser necessariamente uma pessoa, pode ser uma instituição, pode ser até mesmo uma ideologia ou um grupo de ideologias, né? Michel Foucault já dizia que todo discurso é um exercício de poder, inclusive essa própria fala dele é um exercício de poder, né? Mas quando um professor entra numa sala de aula, e eu não vou aqui tentar defender o Wilker Leão, né? O famoso Wilkinho, não é nada disso, mas quando um professor entra numa sala de aula e começa a falar que a evolução prova que Deus e Papai Noel são a mesma coisa, que a ciência prova que Deus e a fada do dente não têm grandes diferenças, ele está propagando uma ideia que foi moldada sob medida, uma ideia que foi preparada sob medida para moldar a cabeça do pessoal que está entrando naquela sala de aula.
porque eles estão lá para aprender, né? Eles não têm um preparo, eles não estão indo para um debate, né? Não estão indo para um debate acadêmico, eles estão lá para aprender. Então, aquela velha ideia de Karl Marx, que fala que a educação tem que ser gratuita e obrigatória, ela tem justamente essa intenção por trás. Moldar a cabeça das pessoas que estão entrando na sala de aula para tirar os costumes conservadores que foram aprendidos no lar, mas sem uma grande base, né? Sem uma grande fundação, e virar esse pessoal contra a sociedade. E isso é exercício de poder, isso não é ciência, porque um verdadeiro cientista, ele segue as evidências onde quer que elas o levem. Ele molda sua hipótese aos fatos. O problema é que muitos evolucionistas manipulam os fatos para tentar encaixar e validar suas hipóteses, inclusive com fraudes, conforme eu vou mostrar ainda ao longo do vídeo. Agora, mesmo que não houvessem fraudes, a ciência não poderia comprovar e nem refutar a existência de Deus. Immanuel Kant já dizia na Crítica da Razão Pura que a existência de Deus não é objeto de estudo científico. É como um pediatra pedir um raio-x para diagnosticar um caso de Alzheimer em um cachorro. É um negócio que não faz sentido, né? Ah, não, mas a ciência já conhece o universo e ela não encontrou evidências de Deus. Meu amigo, os cientistas só conhecem 4% do universo. Se você conhece só 4% de um livro, você dá carteirada falando que é especialista nisso? Imagina você conhecer só 4% da Ilíada e da Odisseia, né? Como que você vai dar carteirada falando que você sabe tudo daquilo? Não faz sentido. Então por que 4% do universo já explicaria a origem de tudo? Não explica? E sabe o que é muito pior? Muita gente perde a fé por causa dessa conversa dentro das faculdades. Mas a partir de hoje você nunca mais vai cair nisso, tá bom? Então se inscreve no canal e deixa o like, porque agora eu vou entrar na teoria da evolução e logo depois nas suas fraudes. Bom, a teoria da evolução em si não é nenhuma novidade. Eclesiastes 1:9 já dizia que não há nada de novo debaixo do sol. Lá na Grécia Antiga, lá em 600 a.C., um cara chamado Tales de Mileto já tentava explicar a existência do mundo sem a interferência das ações divinas, porque o objetivo dele era desafiar os reis que se diziam filhos divinos, porque o objetivo era puramente político. Naquela época, o que fazia de alguém um rei? Por que uma pessoa e não a outra? Ora, porque o rei era um semideus. Você é um semideus? Não, então fica quietinho aí. A ideia de Tales de Mileto era justamente essa. Se ele conseguisse provar que o mundo não foi criado pelos deuses, ele conseguiria destronar, ele conseguiria tirar o apoio popular que fazia com que o rei continuasse no seu trono. Parece até uma causa nobre, né? Mas será que ela continua sendo nos dias de hoje? Porque a evolução moderna, e por dizer moderna não quero dizer atual, até porque o modernismo já tem pelo menos 400 anos de defasagem, né? Hoje em dia a gente vive no pós-modernismo, mas a evolução moderna tenta fazer exatamente a mesma coisa que Tales de Mileto tentava fazer. Depois da época da Peste Negra, quando a Igreja Católica teve um período um pouco mais vulnerável na história, muita gente começou a tentar pegar esse trono que a Igreja tinha, essa influência que a Igreja tinha, desde a Alta Idade Média, que foi quando os bárbaros tomaram o Império Romano, né? Até antes disso, até esse momento específico da Peste Negra, porque muitos padres morreram, conforme eu falei no último vídeo. Só que isso, alinhado à opinião pública que surge no século XVIII, ganhando força ali no século XIX, acabou atraindo muita gente, incluindo Charles Darwin, né? Que era um homem muito inteligente, não tem como negar isso, mas ele postou A Origem das Espécies em 1859, dizendo que a seleção natural, a sobrevivência do mais apto, explicava a diversidade da vida. Só tinha um problema, ele não conhecia nada de genética. O pai da genética foi um cara chamado Gregor Mendel, um monge agostiniano, lá do monastério de São Tomás, que teve suas descobertas mais ou menos nessa mesma época de Darwin. Só que ele mostrou que características adquiridas, como a girafa esticando o pescoço, não passavam para os filhos, não eram hereditárias. E isso derruba a base da ideia de Lamarck e também um pedaço da teoria da evolução de Darwin, porque sem a genética, como um peixe vira anfíbio, como um réptil vira ave, como um macaco vira homem. A evolução depende de elos perdidos, de seres intermediários, né? Mas cadê esses fósseis? Bom, o registro fóssil tá mais vazio do que a geladeira do povo brasileiro, né? Cadê a picanha que nos foi prometida? Ah, não, mas nós temos muitas provas dos elos perdidos entre o homem e o macaco. Nós temos o Australopithecus alfarensis, nós temos o homem de Nebraska, nós temos o homem de Piltdown, o homem de Neandertal também, dentre muitos outros. Mas aí a gente tem alguns problemas e alguns problemas graves, tá? Porque o homem de Piltdown,
Ele é uma fraude completa, ele é um crânio de humano com uma mandíbula de macaco que foi lixada e tratada em uma solução química para conseguir burlar o teste de carbono 14 e parecer algo mais antigo do que realmente é. O homem de Nebraska nada mais é do que um dente. Ah, não, mas um dente é um fóssil válido, né? Às vezes o osso não se preserva, às vezes o fóssil foi fragmentado, ele está em diferentes partes, algumas foram perdidas. Se fosse um dente de humano ou um dente de um ser que seria o elo perdido entre o humano e o macaco, tudo bem. Só que o homem de Nebraska, na verdade, ele é um dente de porco, é uma espécie de porco que havia sido extinta. Esse é o elo perdido entre o homem e o macaco? É claro que não. Ah, não, mas ainda tem o Coringa, tem o Australopithecus alfarensis, né, a famosa Lucy. Só que o problema desse achado é que os ossos eles foram achados em uma distância lá do deserto de Afar, em uma distância entre 1 e 3 quilômetros de distância os separando. É quase como aquela quest do Red Dead Redemption 2, né, onde o Arthur tem que achar diferentes fósseis em vários pontos do mapa do jogo e depois a paleontóloga junta tudo num ser que ela chama de Totalisaurus, né, que é um dinossauro que faz tudo, ele corre, ele anda, ele voa, ele nada. É uma coisa que não faz sentido, é um quebra-cabeças montado para tentar provar uma tese, não uma tese montada a partir dos fatos. Isso é uma grande covardia, né, uma coisa que não tem pé nem cabeça. Cadê aquele rigor científico que parece que só vale para arqueologia bíblica? Ah não, mas você não falou do homem de Neandertal nem do homem de Java. Bom, o homem de Neandertal, ele não só era mais alto, com um cérebro maior do que o nosso, mas eles também enterravam os seus próprios mortos. Se esse é o elo perdido, por que ele parece fisicamente mais avançado do que nós? Não era a sobrevivência do mais apto? E o homem de Java, o Homo erectus, nada mais é do que uma grande salada de ossos de homens e de macacos, tudo misturado para tentar fabricar esse elo perdido. O pesquisador, inclusive, admitiu essa fraude antes de morrer. Agora, o grande problema é que isso até hoje é ensinado nas escolas como uma verdade. Eu, pelo menos, aprendi isso na minha escola como um fato, né? Então você vê que é uma coisa muito estranha. É um esforço que parece que não dá para entender. Agora, por que tantas fraudes? Porque sem os fósseis intermediários, a teoria inteira desaba, ela precisa disso para se sustentar. Mas como Jesus disse em João 8:32, a verdade vos libertará. E a verdade será que está de qual lado? De um lado que tem toda a comunidade científica em seu apoio e mesmo assim não consegue passar do patamar de teoria, que não consegue se sustentar, ou um lado que tem todo o escrutínio da comunidade científica, que é menosprezado até por todos os cientistas, por boa parte deles, na verdade, mas que mesmo assim vem tendo a sua historicidade comprovada ano após ano na arqueologia. Isso é meio que um spoiler do próximo vídeo, tá? Mas basta ver a descoberta das ruínas da Babilônia, que eram tidas como uma cidade mais fantasiosa até do que a Ratanabá nas últimas décadas, ou até mesmo o Palácio do Rei Davi, ou o Papiro de Pulver, ou a tumba do faraó Tutmés III, dentre muitos outros achados que antes eram tidos como uma lenda, né, como um mito, mas que foram comprovados pela arqueologia. Os manuscritos do Mar Morto também, quer dizer, as evidências são muito expressivas. E você aprendeu sobre algum desses achados na sua escola, ou você só aprendeu sobre as provas, as evidências da teoria da evolução? E ainda tem mais, eu nem comecei a falar sobre a origem da vida, porque nela agora o negócio fica ainda mais feio. Além do problema dos elos perdidos, um dos grandes problemas da evolução é tentar explicar a origem da vida, é tentar explicar como a vida começou. A hipótese da abiogênese nos diz que a vida surgiu de matéria inanimada, através das condições perfeitas, do acaso perfeito, que elas por si só já vão contra o princípio de Borel, que o Dr. Tassos Licurgo apresentou muito bem naquele debate que ele fez contra 25 ateus, mas mesmo sem considerar o princípio de Borel, que diz que qualquer probabilidade acima de 10 elevado a 50 é impossível, mesmo sem considerar esse princípio, a gente ainda tem problemas. Porque será que a abiogênese faz sentido ainda? No século XVII, um camarada chamado Francesco Redi fez o seguinte experimento. Ele pegou um pedaço de carne e dividiu em alguns frascos. Eu vou simplificar um pouco aqui para conectar com o próximo experimento, você já vai entender. Mas nessa simplificação, ele dividiu entre dois frascos, um aberto e um fechado, e colocou um pedaço de carne dentro de cada um. E ele acreditava que em ambos os frascos apareceriam larvas, porque a vida seria criada de forma espontânea. O problema é que as larvas só apareceram no frasco que estava aberto. A primeira conclusão que ele tirou disso é que para a vida existir,
o ar precisa estar circulando. Então ele fez um outro experimento uma terceira vez, colocando a mesma situação, só que em vez de aberto ou fechado, ele colocou uma tela em cima. Nessa tela passava ar, mas não passavam moscas. Só que nessa época eles não sabiam da existência dos micróbios, né, da existência dos micro-organismos. Então ele viu que mesmo que não tivesse as mesmas larvas daquele frasco que estava aberto, a decomposição ela já não era a mesma que foi no frasco que estava fechado. Então ele pensou, opa, parece que o ar realmente é importante, né? Só que lá no século XIX, um cara chamado Louis Pasteur, não fala francês, né? Me desculpa, mas ele era um cientista cristão que destruiu essa ideia com o experimento do balão do pescoço de cisne. Ele pegou um balão com um recipiente dentro que tinha várias curvas dentro, né? Ele era bem sinuoso, só que ele tinha uma abertura para a entrada de ar. E conforme o ar ia entrando, né, com o vento, os micróbios eles iam batendo nas paredes desse recipiente e eles não conseguiam chegar na parte central onde tinha o pedaço de carne. E o resultado foi o mesmo do que quando o frasco estava fechado. A carne não se decompôs como seria decomposta se tivesse ao ar livre ali, né? Então com isso ele mostrou que os micróbios não surgem espontaneamente, ou seja, para a vida existir, ela necessita de vida. E isso virou a lei da biogênese. Perceba que a abiogênese ela é uma hipótese, mas a biogênese, ela virou uma lei. Elas são hierarquicamente diferentes, é como se fosse um general e um recruta. Ou melhor, um coronel e um recruta, né? Porque o general seria mais o patamar de dogma, por exemplo, o dogma central da biologia molecular, né? O nome é esse mesmo, dogma. Engraçado que eles acusam a religião de ter dogma, né? Mas, por exemplo, hipótese, ela vem do grego hipo, que significa pequeno, e tese, que significa tese mesmo. Então, uma hipótese ela é uma pequena tese. Agora, se a hipótese da abiogênese diz que a vida surge do nada e a lei da biogênese diz que a vida depende de vida para ser criada, a palavra da lei ela está acima da palavra da hipótese, ponto final. Porque uma foi provada e a outra não. Então, por que será que a hipótese da abiogênese é ensinada até hoje nas escolas como a origem da vida no planeta Terra? Não faz sentido. Mas aí Carl Sagan, ele foi além. Ele falou que não, é verdade, a biogênese não tem nada a ver mesmo, a biogênese que está certa, só que a vida no nosso planeta, ela veio, na verdade, por um meteoro que continha bactérias e elas acabaram ficando por aqui. Mas aí ele só terceirizou o problema, né? Ele não o resolveu. É como se fosse um brasileiro pagando um cartão de crédito com outro, paga uma fatura e uma hora a conta chega, não tem jeito, porque não tem como escapar. A vida precisa de um criador. A primeira lei da termodinâmica, inclusive, fala um pouco a respeito disso. A energia, ela não pode ser criada nem destruída, ela apenas se transforma, né? João 1,3 também fala sobre isso. O versículo diz que sem ele, Jesus, nada do que foi feito se fez. E não se engane, uma simples célula, ela é muito mais complexa, ela é bilhões de vezes mais complexa do que qualquer tecnologia que nós temos hoje. O James Webb, que a gente falou no começo do vídeo, ele não se reproduz, mas uma célula se reproduz. Quem programou esse código da vida? O acaso ou um programador? E para fechar essa estrutura, o neodarwinismo, que une a teoria da evolução original com a genética, também falha. Porque mesmo que a gente parta do princípio que os elos perdidos existam, mesmo sem os fósseis deles, ainda assim a gente tem um problema. Porque o que a gente vê na realidade é que os seres mutantes eles são, em regra, estéreis. Um exemplo grosso disso, que não é um caso de mutação, mas, por exemplo, o caso da mula, né? A mula, ela é uma cria de um burro com um cavalo, uma burra com um cavalo, né? E ela, em regra, é estéril. E mesmo que raramente acontece, mas mesmo que ela não seja estéril, a cria dela vai ser estéril. Então aí a gente já tem um problema, né? Porque os seres mutantes, eles são estéreis, eles não têm filhos. E isso a gente consegue observar hoje em dia. Claro que com a seleção artificial, a gente consegue burlar isso, mas a seleção, ela é artificial, ela não é natural, né? Então, se você explica a origem da vida até os dias de hoje com a seleção artificial, aí tudo bem. Aí por que a gente está discutindo, né? Se alguém fez uma seleção artificial, então não tem problema. Agora, para burlar isso, um paleontólogo muito famoso chamado Stephen Jay Gould, não Gould, tá? É Gould mesmo. Ele tentou salvar essa teoria com a hipótese do equilíbrio pontuado. Ele diz que a evolução acontece em saltos, sem fóssil intermediário mesmo. É isso aí. Isso, por um lado, explica a ausência dos fósseis intermediários, dos elos perdidos, só que por outro lado, para essa hipótese ser verdadeira, uma macaca teria que ter parido uma criança. Então é uma hipótese que por si só ela já é bem absurda. A gente está falando de ciência ou de ficção científica? Porque na verdadeira ciência, quando a teoria não tem provas, ela cai. Um exemplo disso é a própria teoria das cordas, né? Só que a despeito disso, a teoria da evolução ela continua seguindo como dogma por algum motivo. Como diz em Romanos 1,22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, porque a complexidade da vida, ela grita por um criador. A primeira lei da termodinâmica, a segunda
segunda, a lei da termodinâmica, a lei da biogênese, o princípio de Borel, que a gente estava falando, eles gritam por um criador. E a arqueologia prova a historicidade da Bíblia. Então por que será que a gente ainda tem esse engano até hoje? E eu não estou falando que a ciência não deva questionar a Bíblia, muito pelo contrário, mas o que parece é que tem uma grande seletividade no que a patotinha aprova e no que a patotinha não aprova, no que tem um rigor científico maior e no que tem um empurrão científico maior, né? Para não citar 1 Timóteo 4, que eu já citei no último vídeo, hoje eu vou citar Efésios 6:12, onde Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne, nem o sangue, mas contra principados e potestades. Então que o Espírito Santo te dê sabedoria, como deu a Daniel em Daniel 1:17, para que você possa enfrentar as mentiras do mundo com as verdades de Deus. Seja luz nas trevas, seja o sal na terra. Se inscreve no canal, deixa o like, que Deus o abençoe e até a próxima.